Olá, tudo bom? Aqui é o Ednei, vamos falar um pouco da importância do inventário e um pouquinho de contratos também, tá bom? Você está aí na área, pode dar o seu like, pode distribuir, falar pro pessoal, olha, o Ednei está na área, vamos lá que ele vai falar alguma coisa. Pode ser importante. Vamos ver. Tudo bom? Tudo bom? Isso aí. Vamos entrando aí, pessoal. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente distribuir, né, a novidade. Porque eu decido às vezes fazer essas lives aqui, mas é de bate pronto. Estou chamando umas pessoas aqui. Vamos falar de inventário, importância de um inventário. Vamos falar também de... Aqui, pronto. Vamos falar um pouquinho também sobre contratos, a importância de um contrato. É importante fazer um contrato, estabelecer para as partes qual é o que cada um vai fazer, qual a responsabilidade, essas coisas, sei lá se é importante, né? Vamos saber agora. E vamos falar também sobre o inventário. Bom, nesses dias nós temos visto muitas dificuldades das pessoas, muitos problemas, né? Por causa dessa pandemia, houve muitas perdas. E essa eventualidade pode acontecer a qualquer momento, com qualquer um. E a gente nunca sabe. Qual o melhor momento de decidir as coisas, de fazer, de realizar, de criar, de ser mais dinâmico? Qual o melhor momento, né? De pensar na herança, no inventário. Será que eu não estou sendo muito prematuro? Meu Deus! Ai, estou pensando na morte dos meus pais. Ixi, agora, né? Do meu companheiro, a minha companheira. Será que eu estou pensando? Estou sendo meio que um corvo, né? Então, o melhor momento para se pensar numa condição sucessória, o melhor momento para pensar no futuro é enquanto está vivo. Porque depois que morreu, acabou. Não tem mais nada a ser feito. Né? Aí é só mesmo um inventário. Que, a depender da situação, esse inventário pode ser bem trabalhoso. Né? Então nós temos que fazer um planejamento sucessório antes de pensar em um eventual inventário. Então, enquanto está vivo, há a possibilidade de fazer vários planejamentos. Depende de cada família, depende de cada situação, como cada um entende a morte, como cada um entende o futuro. Depende disso muitas coisas. Mas, se você é uma pessoa bem instruída nesse sentido, você pode pensar em doação, fazer uma doação, usufruto, né? Ah, mas aí pode ter uma situação, enquanto o papai está vivo eu não posso vender, enquanto a mamãe está viva eu não posso, só posso mesmo ter a propriedade, mas é um planejamento sucessório cabível a depender da situação. Ah, eu vou abrir uma holding familiar, é uma solução, mas tudo depende de qual a finalidade, depende de quantos bens, depende do caso concreto, daquilo que vocês decidirem. Mas a decisão tem que ser em família. Não adianta você pensar, vou fazer algo aqui ó, escondidinho e pronto. Não, tem que ser em família. Cada um tem, todos temos que participar desses assuntos, tá? Alguns podem dizer, não é hora, não, você está pensando na morte, mas é sempre o momento de pensar nisso. Após isso, né? Eu fiz um testamento, diversas formas. Bom, aconteceu o fato, você não sabe mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Somente o inventário. Por que fazer o inventário? Muitas pessoas, muitas famílias, eu vejo por aí, muitos clientes, eles deixam rodar, sabe? Deixa lá, deixa lá. E tem algumas questões que acarretam quando você não faz o inventário. Uma delas, quando você deixa de fazer, é uma multa que ocorre por não pagar o ITCMD. Então, o inventário, você vai chamar um advogado e vai em um cartório, muito rápido, todo mundo de acordo, todos os irmãos, e o momento, assim, é o mais breve possível. Até 30 dias é o prazo, você não tem multa. A partir de 30 dias, depois dos 30 dias, 60, 90 dias, pode ser feito.
tá? Mas aí tem uma série de implicações jurídicas e situação de tributos. Por isso tem que procurar um advogado para saber. O quanto antes, melhor. Só que se você deixar muito tempo, tem algumas consequências também, mas isso no globo familiar, no núcleo familiar. Por quê? Quando você faz em 30 dias, tá tudo resolvido, tá todo mundo perto, todo mundo tá ali, tá, mesmo pensamento, e já se divide as responsabilidades daquele imóvel. Você não precisa, você fala assim, olha, aquela parte é minha, aquela parte é do outro, aquela parte... Decidiu, pode ser feito no cartório. Agora, o problema ocorre quando uma das partes, um dos herdeiros, está contra. Não quero, não, como assim? Eu vou ficar só com esse pedaço, vocês vão ficar com o pedaço maior? Não, vamos dividir isso direito e tal. Aí é o litigioso, que aí vai, né, para o judicial, vai judicializar. Tem mais trabalho, tem mais dificuldade. Mesmo assim, quanto antes for feito, melhor. Por quê? Se houver algum outro falecimento na família, entre os herdeiros, aí são 2 inventários. Aí fica mais difícil regularizar a situação. Entende? Mas essas pessoas que deixam muito tempo sem fazer o inventário, quais as consequências, né? Ah, eu continuo morando, eu continuo lá naquele lugar. Ok, todos os herdeiros estão morando, né? Aí, às vezes a família é um pouquinho grande, tem gente que não quer ficar ali, tem uma confusão entre eles. Porque se dar bem com todos que ali estão, não é tão simples assim. Aí entra situação de contrato, entraria um outro quesito, que normalmente também não se tem, né? Parece que as pessoas entram em comum acordo verbal e está tudo certo. Nem sempre, sempre dá confusão. Assim, raras são as situações que não tem confusão. Enfim, depois eu falo do contrato. Mas quando você tem um documento certinho, com o seu nome, você tem mais dignidade. As pessoas buscam dignidade, sabe? Ah, eu moro naquela residência. Ah, é sua casa? Sabe? Sim, porém no mútuo, né? Tem essas situações, né? Um pedacinho. Qual pedacinho? De cima, de baixo, do lado? Não sei. Se você precisar de um financiamento, quando você tem uma parte do todo, uma parte do imóvel, mesmo fazer um financiamento, mas a casa não é toda minha, sim, mas se você tem uma parte que essa parte é sua, você consegue financiar essa parte, conseguir um financiamento mais barato num banco, né? Você consegue de repente até vender, porque isso é uma propriedade, ainda que uma fração de um todo. Tem pessoas que investem nesse tipo de negócio também. Então, um financiamento pode ser feito, né? Fica tudo regularizado, tudo certinho. Cada um sabe a sua responsabilidade, quanto do IPTU tem que ser pago. Se falta regularizar alguma coisa da casa que não está ainda no documento, no IPTU, no cartório, dá para ser arrumado, né? Você pode querer arrumar alguma coisa, mas falar, poxa, a casa não é minha, a casa é de todos, e todos têm que concordar, mas eles não concordam. Quem vai arrumar a casa? Eu vou arrumar para você. Entra uma confusão lascada. Então, quando vocês têm esse acordo, cada um tem o seu pedaço do imóvel, então fica mais fácil saber se eu arrumo ou não arrumo. Se eu vou abrir um comércio, será que eu tenho que pagar para os outros? Será que eu não tenho? Será que eles têm direito ou não têm? Então, é uma série de perguntas que entra aí na situação e você acaba não sabendo responder. Quando está tudo certo, até os impostos ficam mais fácil, porque você vai saber quanto cada um vai ter que pagar. Definições de espaços, né, do imóvel e tudo mais, tá bom? Então essas são algumas das vantagens, né, de se fazer o inventário o quanto antes. Tem custos, a depender do valor do imóvel tem custos, tá? Então assim, esse custo é dividido entre todos os herdeiros. Mas se um não quiser pagar, o que pode ser feito? Faz o inventário e a parte daquele que não quis é retirado do montante, do monte mor. Entende? Então,
tudo tem solução. Procura o advogado, conversa com o advogado, que tudo tem solução, tudo te dá jeito. Agora, a importância do contrato. Quando você entra no imóvel e tem lá 2, 3 casas, 3 residências, como cada um deve se comportar? Por exemplo, eu estou com um caso em que a pessoa fuma e os outros não gostam do cheiro do cigarro. E aí? Se tudo está em acordo antes da pessoa entrar e está no contrato que não pode fumar no imóvel, dentro do imóvel, é chamado pacta sunt servanda, né? Que o contrato faz leis entre as partes. Ainda que não seja proibido fumar dentro de sua casa, o cheiro pode atrapalhar os outros e eventualmente isso está contratado entre nós que não pode ser fumado dentro desse imóvel. E aí sim você tem que sair na rua, fumar, se você quiser morar naquele lugar. Ocorre que, no caso de herança, há um condomínio obrigatório. Não tem escolha. Como que vai ser? Então, eu quero arrumar, você não quer? A casa vai ficar bagunçada? E aí? Eu posso arrumar e depois cobrar dos outros condôminos? Mas eles não moram aqui, eles moram em outro lugar. Eu estou aqui só com 2, com 3, mas tem mais 2 que moram fora. Cobro deles também? Não cobro? Tudo isso aí tem que ser feito no contrato. Porque se não for feito um bom contrato, um contrato bem celebrado, aqueles que estão dentro do imóvel podem, inclusive, usucapir o imóvel. Puta merda, dor de cabeça. Entende? As coisas não são fáceis, as coisas não são simples, mas tudo tem solução. A partir do momento que você sabe os caminhos, as melhores formas, isso traz uma solução. Então, o contrato é uma dessas soluções. Porque aí você vai ter clareza entre as partes. O que um espera do outro. Ah, mas eu quero lavar toda semana o quintal. O outro fala, não precisa, vai gastar água à toa, passa uma vassoura, tá tudo certo. Né? Ah, precisa lavar a caixa d'água. Ah, eu nem moro aí, vou lavar a caixa d'água. Não, precisa pintar a casa. Ah, custa 10 mil reais para pintar a casa. E aí, né, deixa a casa sem pintar mesmo. Então tem todo tipo de pessoa. Se isso está no contrato, acabou o problema. Acabou o problema. Você tem segurança jurídica com isso. Né? Você tem a possibilidade de decidir como que vai ser um eventual processo. Ah, vamos procurar o Sejusc para a gente fazer a mediação, a conciliação. Vamos para uma arbitragem que é mais rápido, mais sério. Não, vamos usar o fórum lá de Itanhaém. Não, vamos usar o fórum de não sei aonde para dirimir as confusões, né? Pode ser feito, tudo isso pode ser acordado entre as partes. Pode diminuir prazos, diminuir situações de provas, né? Agora, o problema, meu Deus do céu, é pegar contrato da internet. Gente, isso me dá um problema lascado quando vem pra cá. Aí eu tenho que refazer tudo. Dá mais trabalho, juro pra você. É melhor fazer do zero, saber o que as partes querem, acordar, fazer do zero. Porque o pessoal pega contrato da internet, tem condomínio ali, que tem que pagar condomínio, mas é uma casa residencial, uma casa térrea, não tem condomínio. Não está estipulado condomínio. Fala que vai ter as fotos, né, a vistoria, e tá anexo. Cadê a vistoria? Não, não tem vistoria nenhuma, não. Deixa pra lá. Então, tudo isso tem que ser observado. E as pessoas não observam, simplesmente imprime, muda os dados cabeçalho ali, tal, coloca os dados de um do outro e manda. Dá problema. Dá problema. Tá bom? Então, é isso que eu vou falar para vocês hoje sobre inventário e sobre contrato. Se ficou mais alguma dúvida, pode mandar mensagem, eu estarei respondendo. Se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Tá bom? Show de bola. Um abraço.